Está começando 98 Talks. Atenção, rede. Começa agora 98 Talks, uma conexão direta da 98 Live com a Rede Mais Record TV. Para quem tá na live já tá nos vendo aí, que prazer conversar com você nessa noite de sexta-feira. Sextou, e porque sextou nós estamos aqui com mais uma edição do 98 Talks. 98 Talks, que tem notícia, mas principalmente tem a nossa opinião. E é um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene, desinfecção para sua empresa. Quer conhecer mais? Acesse aí, distribuirhigiene.com.br. Distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks, o jornalista Vitor Duarte. E você acompanha as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no nosso portal 98live.com.br. Lá você tem a aba chat. Na aba chat você pode participar, pode conversar com a gente, pode dar sua opinião. Porque nós estamos no ar pela Rede 98, 98,3 FM, 198, 698 Claro TV, nos nossos aplicativos, na Apple Store, na Google Play, também no portal 98live.com.br, também no 29.1 da TV aberta, região metropolitana já nos recebendo, 7 Lagoas recebendo nosso sinal direto, um grande abraço, e a Rede Mais HD Record TV, que está conosco com mais de 200 municípios nesse nosso 98 Talks. Você pode participar com a gente pelas redes sociais nossas, @Rede98Oficial e @Rede Mais HD. E o Vitor Duarte controla pra gente o WhatsApp, claro, 31 99316 9898. Quem tá na ponta da linha? Vamos descobrir quem veio hoje? Quem tá na ponta da linha? Camila tá na ponta da linha. Camila, boa noite, prazer falar com você, Camila Dias. Olá, boa noite, Paulo, boa noite, Claré, boa noite aos nossos telewebs e ouvintes. Antônio Claré, você já foi citado, e porque é citado, mostre, por favor, a sua bela face aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes. Não verão a sua bela face, mas ouvirão sua bela voz. Boa noite, Antônio Claré. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite, Camila Dias. Boa noite a todos que nos acompanham nessa, graças a Deus, sexta-feira. E porque é sexta-feira, eu quero saber se ele está conosco. Está ou não? Direto de Varginha, não está conosco ele? Luiz Fernando Rocha hoje não está conosco? Não está conosco? Mas não está, ele fugiu. Ele foi tomar uma cerveja com o ET de Varginha. Mas Eu ia falar que ele foi abduzido. Sim. Sexta-feira a abdução é inevitável. Mas é inevitável a gente comentar o assunto, que é o assunto que está rodando aí em todas as redes sociais, em todas as conversas, das mesas, dos botequins, dos escritórios. Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje a suspensão completa e integral do aplicativo de mensagens Telegram. Ele justificou a decisão dele com base no descumprimento de medidas judiciais anteriores que exigiam que fossem bloqueados perfis ligados ao blogueiro Alan dos Santos, assim como a suspensão da monetização dos conteúdos que são publicados por essas contas. Na decisão ele disse, olha, o Telegram deixou de atender o comando judicial da Justiça Brasileira e mostrou desprezo à Justiça Brasileira. A plataforma vai ficar bloqueada até o cumprimento das decisões judiciais proferidas anteriormente, e aí no caso específico do Alan dos Santos, proferidas anteriormente por Alexandre de Moraes. Rapidinho com vocês, Claré, me responda sem pestanejar. É censura? Claro, é um ataque direto à democracia. E, honestamente, eu vi algumas pessoas arrumando defesa para isso. Por causa que a democracia, o fake news... Gente, fake news sempre teve, sempre existiu. Mesmo no carrinho de som, mesmo na rádio, mesmo na boca pequena. O que está acontecendo aqui, vamos falar a verdade, né? É que o Telegram tem um grande número de seguidores ali, você tem os clubes ali, né, os grupos, você tem um número absurdo de seguidores do candidato e atual presidente Bolsonaro em relação a todos os outros. Foi um ataque direto ao Bolsonaro. Essa medida foi um ataque direto ao Bolsonaro, sem sombra de dúvidas. Camilo, o que você pensa a respeito disso?
Eu penso a respeito disso que se trata de uma decisão totalmente abusiva, na minha opinião. Por quê? Se foi determinado usuário do Telegram que teria praticado algo irregular, por que não punir somente aquela pessoa ou aquela conta e em detrimento de punir todo mundo, né? Porque hoje o Telegram, acima de tudo, é uma ferramenta até de trabalho. Então, quando chegou a informação de que o ministro havia mandado determinado que o Telegram fosse tirado do ar, a gente meio que ficou até um pouco preocupado, porque negócios podem ser prejudicados, por exemplo, reuniões podem ser adiadas. Então, você pune a coletividade em detrimento da ação de uma, duas ou três contas que são atribuídas ao Alan, se não me engano, e aí, porque o Telegram não cumpriu a determinação judicial de bloquear a conta do Alan em fevereiro, não justifica. É uma decisão abusiva, antidemocrática e totalmente relacionada à censura, Paulo. Antônio Claré, se uma empresa brasileira vai para um outro país, ela tem que cumprir a legislação daquele país. E para botar lenha na nossa fogueirinha, eu te pergunto, por que o Telegram não se adequa à legislação brasileira? Eu pergunto melhor, por que a legislação brasileira não se adequa aos cidadãos, ao que o cidadão quer? Por que a gente tem que ver, nesse caso nem 513, né? É um ministro do STF decidindo o que a gente pode consumir ou não. Você, Estado, tem que se adequar ao que eu, cidadão, quero. E vou mais além. Para quem não sabe, estou extremamente revoltado com um negócio que eu acabei de descobrir aqui. Acabei de descobrir há algumas horas, né? Que eu não sabia dessa decisão do Alexandre Moraes. A gente sabe que tem como acessar o Telegram por algumas brechas. Eu não sou afeito à tecnologia, mas tem um negócio de VCN, eu não sei direito. VPN. VPN, tem brechas. Ele coloca no despacho dele que quem fizer uso disso será autuado, né? Será multado. Monitorado. R$100 mil por dia. Ou seja, além de proibir o Telegram, esse senhor coloca uma multa diária para aquele cidadão que for mais esperto que o Estado, entendeu? O que é outro absurdo, né, Paulo? Porque você acaba punindo todo mundo, conforme a gente disse no início, por uma questão que a justiça entendeu, por um erro que a justiça entendeu estar sendo cometido por uma pessoa em suas 3 contas. Deixa eu continuar botando aqui lenha na fogueira, para que esse nosso caldeirão não fique tão morno, tão frio. Existe um concorrente do Telegram, que é o WhatsApp, e o WhatsApp está adequado à legislação brasileira. Por que o Telegram também não faz a mesma coisa e não cumpre o que diz a legislação brasileira para bloquear as contas do Alan dos Santos? Me parece que você, Paulete, eu te conheço e eu sei que você está fazendo essas perguntas só para alimentar o debate. Mas aí você está querendo 1984, do George Orwell, que no Brasil também, né? É impressionante. Por que a gente, então, tem que abaixar a cabeça e falar no Estado, você vai decidir tudo que tem que resolver aqui sobre liberdade de expressão? A liberdade de expressão agora é definida pelo Estado. Vamos ver o que pode e o que não pode. Aliás, vamos de novo, vou repetir para quem não acompanhou no início. O Telegram não está fazendo nada demais. O Fernando Rocha, recentemente, falou que lá era fácil achar negócio de droga, disso, daquilo. Isso você acha em Google. A grande questão é que o Telegram tem muitos, vamos dizer assim, seguidores, eleitores do candidato e atual presidente Bolsonaro. É isso, foi um golpe direto no candidato Bolsonaro. Independente se eu gosto ou não dele, a gente não pode alimentar um negócio desse. É completamente absurdo. E outra coisa, Paulo e Claré, as empresas elas têm as estratégias próprias, né, de funcionamento e elas fazem o que a gente chama de análise econômica do direito. De repente, o Telegram fez lá a sua análise e achou que é mais vantagem não bloquear o cara e ele vai responder por isso, mas que a justiça encontre uma forma de cobrar algo do Telegram sem punir toda a coletividade. E isso que o Claré falou também, é importante dizer, Claré, só complementando o seu raciocínio, que é um canal que o Bolsonaro usa para divulgar o trabalho da presidência, o trabalho do Poder Executivo como um todo. As pessoas que assinam os canais recebem lá o que o Poder Executivo tem feito e que a mídia espontânea, na maioria das vezes, não divulga, por questões óbvias que a gente sabe bem quais são. Eu acho legal a gente lembrar também, Camila e Paulo, o seguinte,
nós todos criticamos muito o fundão eleitoral, né? Mais de 5 bilhões que sai do nosso dinheiro, que podia estar em saúde, segurança, educação, e está fazendo santinho, está pagando advogado, está pagando espaço para candidato. Tá? E, na maioria das vezes, um coronel, um dono de partido, um cara rico, não é para gente que precisa, não. A gente critica o fundão. Quando você limita, seja por qualquer lei, regulamento, formas de chegar no eleitor que não dependam tanto do fundão, como é o Telegram, como é o WhatsApp, como é o Instagram, na verdade, você está valorizando o fundão. Então, se você, que nos acompanha, está aí, tá certo, tem que limitar, tem que regulamentar essas redes sociais, saiba que você está alimentando, sabe o quê? O fundão, porque só quem tiver muito dinheiro que vai conseguir chegar no eleitorado. Antes da gente continuar essa nossa prosa, vamos colocar os nossos ouvintes, teleweb ouvintes, espectadores da Rede Mais HD, dos nossos canais de TV aí, para participar dessa prosa. Vitor Duarte está aqui no estúdio e vai trazer a opinião dos nossos amigos. Espera aí que eu vou abrir seu microfone. Aí, o pessoal tá dividido aqui no chat da Rede 98, viu? Acesse aí 98live.com.br, vá na aba chat e participe com a gente, ou então mande sua mensagem por 31 993169898. Alguns falando que acreditam sim que é censura e outras pessoas, já aqui, por exemplo, o Bruno H. Não tenho nenhum apreço pelo ministro, mas tem que ver as tentativas de acionar o Telegram sem nenhum sucesso. Outra pessoa aqui também, o Henrique César. Se uma empresa não quer seguir as leis brasileiras, que saia daqui. Posso cometer crimes por aí em busca da minha liberdade? Ele está fazendo essa pergunta. E a Marissa Teles falando também que o Facebook também deleta postagens e faz um tipo de censura aí nas redes sociais. Claro, eu vou fazer a réplica da pergunta do nosso teleweb ouvinte. Se uma empresa não quer se adequar às leis brasileiras, ela não deve atuar no território nacional. Você não pensa assim? Eu penso, e vamos lá então falar países que têm esse regulamento que o Telegram, né, não se adapta e, portanto, ele foi banido desses países. Vamos ver se então o nosso regulamento está legal. Cuba, China, Índia, Paquistão, Bielorrússia, Irã, Bahrein, Tailândia, Rússia, Azerbaijão e Indonésia. Bom, o Telegram não se adequou às leis desses países e saíram. Já que não está se adequando às nossas, me parece que estamos com uma lei bem ditatorial. Camila, o Claré fez uma insinuação, eu não sei se... Para mim foi afirmação, mas ele disse o seguinte, o Telegram está sendo bloqueado porque tem nesses canais do Telegram uma grande presença de apoiadores do presidente Bolsonaro. Alexandre de Moraes está querendo botar fogo no parquinho? Está querendo alimentar um pouco mais essa briga entre ele e os bolsonaristas? Não duvido nada, Paulo. Não duvido nada que o ministro esteja até usando, né, do cargo público da magistratura para poder botar essa gasolina na fogueira, esse fogo no parquinho. E, como o Claré bem disse, o direito tem que acompanhar a evolução da sociedade. E, pelos países que o Claré citou, o que menos existe neles é a democracia, né? Então, se queremos defender aí a democracia, que ela saia de dentro do STF, né? Que é o defensor da Constituição Federal. Então, assim, eu vejo, inclusive, uma certa contradição nessa decisão, digamos assim. Fogo no parquinho, legislar, entre aspas, porque não cabe ao ministro criar leis, né? Mas legislar, entre aspas, em benefício próprio. Vitor Duarte, você sabe que é muito melhor ser hoje ministro do STF do que presidente da República, né? Você tem um cargo ali vitalício até 75 anos, né? Você consegue... Isso eu acho um absurdo. O ministro do STF são 11, mas virou regra, né? A liminar, aquela antecipação, a decisão de antecipação, aquela decisão que não houve os outros 10. Então, é um poder absurdo que tem o ministro do STF. Gente, quem nos acompanha, tem eleições em outubro. Seu candidato a deputado e senador, converse. Estão dispostos a mudar algumas questões no STF? Porque está precisando. Ô, Claré, você tem notório saber jurídico. Eu estou achando que você está interessado em ocupar uma vaga no STF. Até pela sua própria afirmação. O senhor disse que é melhor ser presidente, ser ministro do STF do que presidente do Brasil. O senhor tem algum interesse?
candidatar-se-ia se assim fosse indicado, meu nobre amigo? Pô, quem não quer, gente? É um poder quase divino ser ministro do STF. Quem não quer esse poder, ficar lá até 75 anos, passar uma assinatura, por exemplo, meu candidato tem muito seguidor no Telegram, deixa eu inventar um trem aqui, passa um negócio e bane o Telegram, ou se não bane o outro, ataca a liberdade de expressão. Honestamente, gente, eu estou bem satisfeito. Lógico, né, gente? Eu não acredito em corrupção no STF, isso eu não acredito, não. Mas eu acredito que existem decisões altamente equivocadas que, no fim das contas, me parece que existe alguma tendência inicial aí, como essa que eu estou falando em relação ao Bolsonaro. Vitor Duarte trazendo a opinião dos nossos tele-web ouvintes. Diga lá, Vitão. Vou trazer duas opiniões aqui divergentes só para jogar para vocês. Olha só, o Gustavo Chefe falando o seguinte: Telegram agrupa grupos neonazistas, criminosos, pedófilos. Vocês vão continuar? A plataforma disse que não vai fazer nada. Já a Maressa Teles está perguntando da Deep Web, onde também se acha todo esse tipo de conteúdo, né? O que vocês acham sobre isso? Já que o Claré falou nesse assunto antecipadamente, contradizendo inclusive o que disse o Luiz Fernando Rocha outro dia, eu queria ouvir a opinião do Claré. Diga lá, Claré. Não, tá certo. Não precisa de Deep Web, não, gente. Google. Escreve no Google aí. Não vou ficar ensinando ninguém, não. Porque eu, particularmente, eu sou muito careta. Eu sou um cara careta, em todos os sentidos. Mas a gente sabe que tá tudo ali no Google. É só procurar. Tem YouTube, tem um tanto de coisa. Não é o Telegram, não. Pelo amor de Deus, gente. Não é o Telegram. Agora, mesmo que fosse, sugiro que assistam aquele filme que eu até já indiquei aqui, o Silk Road, né? Uma história real de um rapazinho que fez uma rede social onde recebia em Bitcoin, vendia droga, e só não vendia coisa que atacasse terceiros, né? Como, por exemplo, questão de pedofilia, ou questão de alguma coisa que atacasse algum terceiro. Uma coisa que fizesse mal só para a pessoa, ele vendia ali. E ele está preso até hoje. Muitas pessoas pediram aí que ele fosse liberado pelo Trump, naquelas perdões finais lá, quando sai do governo, mas não perdoou. Mas o fato é, a gente quer mesmo que alguém defina o que pode, o que não pode, quando estamos tratando de algo que não traz agressões a ninguém? Eu acho que não. Agora, de toda forma, vamos lá. O Google está aí, tá, gente? Não precisa nem chegar na Deep Web. Camila, você não acha que você liberando dessa forma, como a gente está... Inclusive, primeiro dizer que eu acho que é censura o ato praticado pelo ministro Alexandre de Moraes, deixar bem claro. E eu estou aqui fazendo algumas ponderações, algumas das quais também eu penso um pouco a respeito. Eu estou fazendo a ponderação para fazer girar a nossa opinião. Mas você não acha, por exemplo, que esse território sem lei que está virando as redes sociais tem que ter pelo menos um norte para dizer aqui é perigoso, aqui não? Tem que ter uma regulamentação, igual nós já inclusive debatemos aqui no Talks em data passada. A Teleweb, que eu esqueci o nome, ela citou que há pedófilos e criminosos no Telegram. Não foi ela, então, não. Foi o ouvinte anterior. Ela disse que na Deep Web você encontra isso, mas vamos lá. Não, então, quem se encontra, seja na Deep Web, ou no Telegram, ou conforme o Claré disse, no YouTube, no Google, ao invés de se cancelar a plataforma, de se fechar a plataforma, de impedir que ela funcione, que se identifique quem são os infratores e punam os infratores. Que se identifique quem alimenta esses infratores e que punam eles, e não toda a coletividade. A exemplo do que aconteceu essa semana, nós debatemos aqui também em relação ao filme que foi exposto na Netflix e que gerou revolta em muita gente. Vai bloquear a Netflix ou vai mudar a indicação etária do filme, igual aconteceu posteriormente, que, se não me engano, foi alterada para 18 anos. Então, não é cancelar tudo. É mais fácil, né? É mais fácil fechar a plataforma do que investigar quem está errado e punir quem está errado. É igual quando tem 2 filhos, 3 filhos brigando, o pai vai dar chinelada em todo mundo, ao invés de descobrir quem é que causou a confusão. Eu esperei vocês tocarem no assunto que vocês não tocaram e eu vou aproveitar e dar um pitaco aqui, então. Todas as vezes em que nós discutimos o STF, a gente esbarra na questão de que muitos de nós, muitos brasileiros, estão descontentes com a atuação dos senhores ministros do STF, alguns mais, outros menos, alguns cidadãos mais, outros cidadãos menos, e alguns ministros mais criticados e outros menos criticados. Será que não está chegada a hora da gente mudar a forma da escolha dos ministros do STF? Será que não está chegando a hora da gente alterar essa
essa perenidade dos cargos para que o cara envelheça numa função? Será que não está na hora de mudarmos a Constituição para dizer de que forma se escolhe, de que maneira se escolhe, quem participa da escolha? A duração desse mandato não tem que ser limitada, porque o que a gente vê no país, e eu me incluo entre os brasileiros descontentes, é uma casta privilegiada que vira os decisores do mundo. Os Batmans decidem o nosso futuro em sessões do STF. Alguns deles cancelam pessoas com a pena da justiça. Eu, quando falo aqui, falo até com certo temor, porque é muito perigoso você fazer críticas aos ministros do STF. Mas a sociedade brasileira já está desgastada com essa relação com o STF. É chegada a hora dos nossos representantes parlamentares pararem de ter medo, porque todos eles têm o rabo preso, e essa é a verdade, ou a maioria deles tem o rabo preso, e não vão propor propostas de emenda à Constituição para que se altere a forma de escolha e a duração de mandatos dos ministros do STF. Porque todos eles estão envolvidos em corrupção, peculato, desvio de dinheiro, essa porcariada que eles estão acostumados a fazer. Eu digo a maioria deles, quando eu digo todos é muito perigoso. A maioria deles envolvidos nessa porcariada, e aí eles não têm coragem de propor essa mudança. Não está chegada a hora, não, Claré, Camila, da gente propor essa mudança na forma de escolha e na duração dos mandatos dos ministros do STF? De uma certa forma, o Claré deixou isso subentendido, e eu concordo tanto com você, Paulo, quanto com ele, quando ele disse: as eleições estão chegando aí, vamos escolher bem quem nós colocamos no parlamento para ver se altera isso de alguma maneira. Porque, de fato, esse poder vitalício é muito prejudicial. A rotatividade, por exemplo, no Poder Executivo, ela não garante, ou deveria garantir, entre aspas, a democracia. Então, por que isso não vale para o Poder Judiciário? Isso tinha que acontecer também, tinha que ter essa rotatividade. Os presidentes dos tribunais regionais, por exemplo, do Tribunal aqui de Justiça de Minas Gerais, eles têm mandato, eles têm que ter uma rotatividade periódica. Por que isso não pode chegar lá em cima? Claré, vamos trocar os ministros, vamos botar para correr os caras, escolher gente nova, mudar a forma de escolha, diminuir a duração dos mandatos, ou nós, cidadãos, também estamos com medo de propor isso? Eu acho que todas essas mudanças são bem-vindas na escolha, na questão da vitaliciedade, mas eu não ataco tanto, eu não acho que esse seja o maior problema. Nós temos um problema sim, mas a escolha não é absurda, não é absurdo o presidente indicar e o Senado aceitar ou não. Não é absurdo ficar ali até 75 anos. A gente tem países grandes, com grande democracia, de liberdade, que atuam assim. Tudo isso podemos conversar, seria interessante mudar, mas eu acho que o maior problema mesmo do STF que tinha que mudar é a competência de julgamento, né? O STF tinha que se ater a julgar a questão da Constituição. Não é isso que acontece. Esse caso do Telegram mesmo não tem nada a ver com a Constituição. Então, são duas frentes. Uma, parar com essas liminares, ou seja, decisões do STF tinham que ser decididas pelos 11 e não por um, como é hoje, que decide, ele fica anos vigente, aquela sua decisão. E segundo, deixar bem limitada a atuação do Supremo. Vou dar número aqui para não parecer que eu estou viajando. Paulo, no Brasil, julga-se por ano, o Supremo julga por ano, cerca de 90 mil ações por ano, 90 mil ações. Nos Estados Unidos, julga-se 80, não é 80 mil não, 80 ações. Eu falo há muito tempo que o Supremo às vezes se parece um grande balcão de negócios para julgar questões que são querelas constitucionais. Quando eu falo isso, eu tenho medo de ser preso mesmo. Eu falo abertamente, tenho medo, porque é minha opinião, eu já falo há mais tempo. Quem sabe um dia eu seja ou preso ou respeitado, na minha opinião. Eu espero ser respeitado. Ô, gente, eu queria mudar de assunto. Tem mais gente participando aí da questão do Supremo para a gente fechar? Tem só uma cutucada pro Claré aqui, que eu acho que vale a pena a gente dar. Sexta-feira, né? Tá vamos atento cutucar aí, o Claré, né? Tá atento aí, Claré? Presta Olha atenção. Só, o Henrique Vieira mandou assim... Hoje eu tô na paz. Hoje eu tô muito tranquilo. Um homem que tá numa sexta-feira à noite não quer guerra com ninguém. Então vamos lá. Olha só, o Henrique Vieira mandou assim pra você, Claré. Me surpreendeu o posicionamento do Claré, pois o Telegram descumpriu a legislação brasileira. E sim, a atitude do ministro foi censura mesmo, mas ele usou da brecha, entre aspas, para decidir.
Por que nenhum presidente da República pautou até então mudanças em relação à forma de escolha dos ministros do STF? Opa! Porque o Senado não se posiciona sobre algumas atitudes do STF, hein, Claré? Opa! Essas questões deles não apontarem dedos entre si, realmente é uma questão assim, que a gente tem que se preocupar, porque os poderes, eles têm que ser independentes, mas terem harmonia. Então, a gente chega num momento ali que é muito tênue essa questão de você ser independente e ter harmonia. Então, por exemplo, a gente sempre viveu em harmonia e tudo na camaradagem. Quando, em 2019, teve um presidente que começou a arrumar alguma confusão, já ficaram doidos, o pessoal achou que ia ser uma ditadura. Então, assim, é uma linha muito tênue que a gente vive. A gente tem que mostrar independência, sim, uma independência que hoje não me parece existir. Tanto é que o ouvinte, o Henrique, está constatando algumas questões. Prezados amigos, eu vou mudar aqui o tema. Nós vamos ter aí aproximadamente 8 minutos para discutir, 5 minutos para discutir esse tema. A gente pode voltar depois do intervalo também falando sobre ele, porque o último tema vai ser mais delicado. Eu tenho certeza que vai ter mais divergência ou convergência, mas a fogueira pode queimar um pouco mais rapidamente. A pesquisa do Quest Genial, divulgada hoje, mostra o governador Romeu Zema do Novo com 34% das intenções de votos e o prefeito Alexandre Calil, do PSD, em segundo lugar com 21%. Estamos falando das eleições para governador agora em outubro. André Janones do Avante tem 7%, Cleitinho Azevedo do Cidadania com 6%, Carlos Viana do MDB com 5%, Medioli sem partido com 2%, Daniel Sucupira, o atual prefeito de Teófilo Otoni pelo PT com 1% e Miguel Correia do PDT com 1%, 12% não responderam ou responderam que não pretendem votar e 11% estão indecisos. O que é que desenha essa pesquisa? Porque pesquisa é fotografia de momento, mas o que é que desenha essa pesquisa na opinião de vocês, amigos? A reeleição. Depois das pesquisas de 2018, né? Depois das pesquisas de 2018, a gente fica sempre com o pé atrás, né? Com pesquisa. Ver o que está acontecendo, ver quem está fazendo um bom trabalho, ver quem não está fazendo um bom trabalho, ver o histórico dos candidatos e vai ser decidido na hora da eleição, né? Como diz o outro, eleição e mineração é só na hora da apuração. Camila. E vale para decisão judicial também, né, Claré? É o seguinte, eu acredito na reeleição, porque recentemente eu fiz muitas viagens pelo interior do estado, acompanhando algumas agendas, e no interior o nome forte que a gente tem escutado é do atual governador. Sabemos que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, tem tentado fazer um trabalho de inserção no interior, de divulgar coisas que ele teria feito, coisas positivas que o governo dele teria feito aqui para Belo Horizonte, né? Tanto é que a assessoria de comunicação dele foi até trocada e depois que houve essa mudança é que houve esse investimento em divulgação no interior, mas o nome do Zema ainda é muito forte. E me surpreendeu essa quantidade de pré-candidatos, né? Porque alguns eu já vislumbrava, já tinha ouvido falar, mas outros para mim, chega a ser uma surpresa, na verdade. Mas como Clara bem disse, né, se levarmos em consideração o que aconteceu em 2018, de que ninguém esperava uma novidade no governo, é melhor esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu acredito na reeleição. Camila, você falou que no interior do estado, você disse que no interior do estado o governador Romeu Zema tem uma participação muito grande na escolha do eleitor. Eu também já constatei isso, já falei isso aqui no Central, já falei isso no Talks. Mas você não acha que na região metropolitana o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, consegue fazer uma pressão reversa nesse sentido? Ou você acha que também na região metropolitana o governador Romeu Zema consegue, pelo menos, dar trabalho para Calil nessa eleição? Eu acredito que o governador pode, sim, dar trabalho aqui na região metropolitana. Você está certo na sua observação, Paulo. Eu também percebi isso, que aqui pode ser um pouco mais difícil, até mesmo porque eu tenho a impressão que o eleitorado continua confundindo futebol com eleições. E essa questão no interior é muito forte, mas aqui em Belo Horizonte eu percebo que pode ser uma impressão minha, tá? Mas o Atlético é bem forte aqui, em que pese o Cruzeiro está numa fase bem ruim, no interior o Cruzeiro é mais forte,
E o pessoal da região metropolitana tem levado isso mais em consideração, pelo que eu ouço de conversas e por alguns textos de articulistas que eu andei lendo e pelas conversas que eu acompanhei quando eu estive em agendas também, por exemplo, na Assembleia Legislativa. Vai dar trabalho, mas se houver uma boa estratégia de campanha com propostas efetivamente execuíveis e que vão ser cumpridas sem quebra de promessas, a luta vai ser brava, vai ter muita gasolina nessa fogueira, Paulo. Clara, você ia falar, eu te cortei, eu quero te ouvir. Não, agora eu já nem lembro o que eu ia dizer, mas o que eu queria dizer é que essa pesquisa é uma pesquisa, fazendo o preâmbulo, né, de pesquisas, que eu acho que é complicado ficar vendo pesquisa, mas essa pesquisa está totalmente fora do padrão, né? Todas as pesquisas que a gente está vendo está com uma diferença muito maior, que é o que a gente sente quando conversa com as pessoas. Eu acho que ninguém discorda que o governador Romeu Zema está fazendo um belíssimo trabalho, né? Pegou um estado quebrado e está realmente colocando Minas no trilho, e agora a gente precisa acelerar. Agora, em contrapartida, o outro candidato que aparece em segundo não tem tido muitos elogios em Belo Horizonte, não. Praticamente todo dia a gente tem algum assunto aqui, algum debate, a gente ouve críticas, então, honestamente, não vejo como uma opção, não vejo mesmo. Eu gostaria de lembrar que pesquisa, para mim, eu falo isso há muito tempo, pesquisa, para mim, na minha opinião, é uma coisa que não deveria ser divulgada de maneira ampla. Por quê? Porque o grosso do eleitor só vê a primeira página da pesquisa. O grosso do eleitor só vê esses números que nós estamos divulgando aqui. E uma pesquisa, ela não é a primeira página, uma pesquisa é todo o conteúdo. Todas as opções do universo pesquisado e as leituras que podem ser cruzadas para uma interpretação mais segura. Por isso que eu acho que ler pesquisa não pode ser para você ler em qualquer lugar e de qualquer forma. Para você ler uma pesquisa eleitoral, você tem que ter um pouco mais de dedicação. Qualquer um pode ler, mas desde que tenha dedicação, desde que tenha um mínimo de compreensão para entender o que quer dizer a pesquisa como um todo e não só a folha de rosto da pesquisa. E pesquisa é fotografia de momento. São 19 horas e 35 minutos. Eu vou pedir licença para os nossos amigos que estão aqui comigo. Vou pedir licença para você que está aí nos acompanhando no Talks. Continue nos acompanhando, porque nós vamos fazer um intervalo rapidinho. E a gente volta já com a continuação, o segundo bloco do nosso 98 Talks. Um minutinho e a gente está de volta. Estamos apresentando 98 Talks. Nenhum partido fez tanto por Minas como o PSDB. Minas avançou na saúde, educação, segurança e executou obras estruturantes que mudaram a história de nosso estado. Nas últimas 3 décadas, o PSDB governou Minas por 16 anos. Foram os melhores governos da história. Por isso, vamos continuar contribuindo. E queremos fazer com a participação de um maior número de mulheres, da diversidade e com políticas de inclusão. É por isso que eu quero convidar você a se filiar no PSDB. Domingo espetacular, 15 para as 8 da noite. De volta, 98 Talks. De volta com 98 Talks, são 19 horas e 36 minutos, quase 36. A gente está de volta, ainda falando sobre pesquisa eleitoral. Eu queria fazer uma pergunta aos nossos amigos. É grande o número de pessoas que não responderam ou que não pretendem nem votar de acordo com a pesquisa da Quest e aqueles que estão indecisos. Somados os dois, 23% do eleitorado não está participando dessa escolha. Isso não é grande, não? Isso não chama atenção, não, meninos e meninas aí que estão comigo aqui nesse 98 Talks? Pode significar uma reversão do que está previsto, e como você disse, Paulo, pesquisa é situação de momento, né? Mas daqui para outubro, muita água vai rolar debaixo da fonte. Claro, sempre assim, né? Pesquisa sempre tem o pessoal que fala, ainda não sei, tá longe. Tem muita gente que vai resolver em cima da hora. A maioria começa a preocupar com isso quando começa o horário político, né? Horário político na TV, propaganda gratuita, entre aspas. É aí que eles vão começar a pensar nisso, mas eu acho que não tem muito segredo não, viu? Pelo menos aqui em Minas Gerais não deve ter muito não, porque é só comparar os trabalhos. Então, eu gosto muito de conversar
Às vezes eu pergunto aqui, pergunto ali, até em nível nacional, quando você viaja para algum lugar, pergunta aqui, pergunta ali. Me parece que as coisas estão caminhando para um lugar aí de reeleição nos dois níveis. Nós falamos muito do plano nacional, a gente fala muito em terceira via. Eu estava olhando aqui para os candidatos, nós temos aí o André Janones, do Avante com 7%, Cleitinho Azevedo com 6%, e o Carlos Viana, do MDB, com 5%. No cenário nacional, candidatos que têm 7, 6 e 5 estão sendo avaliados como terceira via. Nós podemos considerar que esses candidatos com 7, 6 e 5 também podem se tornar uma terceira via no Estado, Claré? Não acho não, porque no Estado nós não temos a polarização, né? Em nível nacional nós temos uma polarização aí, Bolsonaro e Lula, os dois muito próximos, né? A última pesquisa que eu vi era 38 e 31, e realmente existe aquele eleitorado do Lula, aquele eleitorado do Bolsonaro, e eu não vejo isso em Minas Gerais, não, de primeira e segunda via. Eu vejo o governador, que vem fazendo um belo trabalho e tal, e outros concorrentes. Honestamente, não estou vendo nem existência de terceira via aqui por causa disso, porque não há polarização. Camila, não poderíamos dizer, e eu estou só fazendo aqui uma análise comparativa, plano nacional, plano estadual, nós não poderíamos dizer que numa disputa estadual, se a gente projetar a disputa nacional para dentro dessa disputa, Zema vai com Bolsonaro e Calil vai com Lula, ou essa não é uma realidade para Minas Gerais? Eu acredito que essa não seja uma realidade para Minas Gerais, não. Pelo menos a nível estadual. A nível municipal, eu não duvido de nada. Tenho lido algumas matérias sobre essa possível ligação entre Lula e Calil, mas eu vejo o Calil muito como terrorista, assim, no sentido de falar demais, falar sem pensar, polemizar, de repente ele está querendo visibilidade, mais ainda, né? Porque, pelo que eu tenho visto, igual o Claré falou, o índice de rejeição dele deve ser altíssimo. Inclusive, eu ia até comentar isso aqui, Paulo e Claré, que eu gostaria de ver uma pesquisa sobre rejeição, sobre aceitação e rejeição dos governos, tanto municipal quanto estadual, porque aí também dá para a gente ter uma noção sobre essa questão aí de terceira via, se vai ou não, se pode ou não funcionar aqui em Minas Gerais. Se, porventura, algum desses pré-candidatos, né, com exceção do governador e do prefeito de Belo Horizonte, se juntarem, fizerem uma outra estratégia, se de repente vier alguém, né, lá da presidência da Assembleia, talvez a gente possa ter alguma surpresa. Mas, com essa configuração que está se desenhando aí, eu também não acredito em terceira via aqui, não. Eu tenho uma observação para fazer, para finalizar essa história. Eu não consigo entender quando se bota para análise os nomes de Vitório Medioli e Calil ao mesmo tempo. Na minha opinião, um anula o outro. Na minha observação de como os dois caminharam durante os últimos 6 anos, os últimos 5, 6 anos, um anula o outro. Ou Medioli ou Calil, e eu estou vendo os dois nomes aqui sendo postos como opção para disputa em governo. Mas isso é uma outra discussão por uma outra hora. Vitor, tem participação? Vamos lá. Ontem a gente estava falando aqui sobre terceira via e ficou a pergunta para hoje, né? Não sei se vocês estão lembrados, o pessoal estava falando bastante do Moro, do Ciro e da Simone Tebet. Queria que vocês respondessem aí para os nossos teleweb ouvintes o que vocês acham dessas possíveis, né, terceiras vias aí a nível nacional. Claré, Moro, Ciro e Simone Tebet dão calor? Vou ser direto e rápido. Moro já foi um grande herói brasileiro, mostrou que tem compromisso contra a corrupção. Não sabemos, não sei o que ele pensa exatamente de economia, o que ele pensa de outras pautas importantes para o Brasil. Ciro Gomes, graças a Deus, jamais vai ser nosso presidente. É um Lula piorado, estatizador. E o que o Bolsonaro tem de ruim, que as pessoas criticam, ele também tem. Aquela, né, falta de noção, às vezes, e tudo. E a Simone Tebet, não conheço. Próximo. Camila Dias, o que você acha dessas 3 opções, já que foi a provocação que ficou ontem pelos nossos teleweb ouvintes a respeito de uma terceira via no plano nacional? Moro, Ciro, Simone Tebet contribuem para essa discussão? Olha, Paulo, nós, Minas Gerais,
nós temos um dos maiores colégios eleitorais, né, do Brasil. É o segundo. Moro veio aqui, é o segundo. Perdendo só para o de São Paulo, não é isso? Sim. Moro veio aqui, né, ter uma conversa com o governador. As pessoas especularam, nossa, será que o Zema vai apoiar o Moro? Será que não vai? Eu não sei como foi a conversa de Moro com os outros governadores, mas eu não vejo nenhum desses três como terceira via, não. Eu queria alguma coisa diferente dos três. E eu acho que a maioria das pessoas também. Eu também não conheço a Simone e o Ciro nunca me convenceu. Aquela conversinha mole, sabe? Aquele, assim, de falar um pouco baixo e depois se destemperar, nunca me convenceu. Aí, gente, vamos mudar de assunto. Tem gente aí? Só o Samuel Lemos falando assim, ó. 3 foguetes molhados. Gostei dessa provocação. Simone, Ciro e Moro de 3 foguetes molhados. Ontem nós falamos... Diga. Se me permite, Paulo, só porque esse assunto já passou, mas eu achei muito interessante esse comentário que eu recebi aqui no meu Instagram. Eu tenho que falar, tenho que dividir com vocês. Sim. Sobre o Telegram. Uma pessoa aqui, até não apaguei o comentário, não, veio bastante agressiva, dizendo que eu não sei nada de Deep Web, é muito diferente do Google, que o Telegram é uma porcaria, xingou bastante e no final falou, ali é um lugar só de bolsonaristas apoiadores do bolsolixo. Quer dizer, constatando o que eu falei desde o início, é um ataque direto a uma pessoa. Bom, são 19 horas e 43 minutos, nós temos 9 minutos de programa. Eu vou colocar um tema que eu tenho certeza vai causar alguma polêmica. Arthur Lira, conhece esse senhor? Presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, de Alagoas. Ele criou um grupo para discutir a possibilidade da adoção do semipresidencialismo. É o sistema de governo em que o presidente eleito divide a gestão com o primeiro-ministro que é escolhido entre os deputados. Ele é indicado pelo eleito e aprovado pelo Congresso. O funcionamento do grupo tem 120 dias para poder fazer uma análise, podendo até ser prorrogado. Por que esse debate está sendo feito agora, às vésperas da eleição, Antônio Claré Júnior? Honestamente, eu não vejo teoria da conspiração nisso, não. Eu fiquei muito feliz com essa notícia aí, independente, gosto do Lira, não gosto do Lira. Esse é um tema que a gente tem que encarar em algum momento. Eu vi que o Temer, que é um grande idealizador, um grande entusiasta desse tema, está envolvido no grupo de trabalho. Nós já vivemos um semipresidencialismo. A verdade é essa. Não vai mudar tanta coisa, não. Na prática, lógico, gente, eu estou aqui trazendo para um universo assim, de resumo do resumo do resumo. Na prática, o que vai acontecer? Se a gente chegar num ponto de instabilidade, que o Brasil precisa trocar de presidente, de trocar pelo menos da pessoa que está ali gerindo a questão de governo, política no Congresso, vai trocar em 24 horas, diferente do impeachment, que toma 6 meses a 1 ano do Brasil e o Brasil para. Aliás, antes de abrir o impeachment, já começa aquele negócio que trava o Brasil. Então, excelente, já vivemos um semipresidencialismo, se a gente puder oficializar isso, vai ser maravilhoso, pelo menos a gente não vai perder tempo com o impeachment. Camila, o brasileiro não consegue entender direito nem o presidencialismo, porque confunde o presidente da República com quem faz as leis, confunde o legislativo com quem faz o poder executivo, confunde, e o legislativo também se confunde, o executivo também, confundem poderes do poder judiciário. O brasileiro está preparado para entender o que é semipresidencialismo, Camila? Não, Paulo, na minha opinião, não. Nós somos uma democracia que está deixando de engatinhar e começando a aprender a andar. E, com a atual fragmentação que a gente vive, acho, inclusive, muito difícil que essa discussão evolua a curto prazo. Nós temos essa polarização gritante, né, aqui em nosso país. Nós temos um parlamento que conversa muito pouco com o presidente, e já há uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para que isso seja instituído ainda em 2022, mas que está parado. E nessa PEC que está parada, há um outro trecho, uma outra proposta paralela que pede que isso seja implantado em 2026. Então, assim, eu acho que não vai ser nem em 2022, nem em 2026, porque nós não temos maturidade. Eu te pergunto, Paulo, eu fiz uma pesquisa, quando eu vi a pauta aqui,
eu fiz uma pesquisa curta, assim, perguntei para algumas pessoas se elas sabem, inclusive, a diferença entre chefe de Estado e chefe de governo. E nenhuma delas soube explicar a diferença, sabe? Então, eu acho que antes de se propor uma mudança, né, uma emenda à Constituição que vai mudar o nosso sistema de governo, tem que se fazer uma educação constitucional ferrenha e que comece nas escolas, sabe? E que comece já nos primeiros anos escolares, porque o prejuízo para a vida adulta é muito grande. As pessoas confundem tudo, conforme você disse, e muitas das vezes, na maioria delas, não é culpa das pessoas, é culpa do próprio sistema, que prefere ter pessoas ignorantes. Uma coisa não elimina outra, não, Camila. Ué, será que nós vamos ter que esperar chegar essa educação? E eu concordo com você, falta educação de direito constitucional nas escolas, eu acho que tinha que ser matéria obrigatória, mas a gente vai ter que esperar isso para melhorar nosso sistema político? Manda o cara assistir... Não precisa esperar 18 anos. É chefe de Estado, chefe de... Não precisa esperar 18 anos. O que você falou por último, Clara? Manda assistir o quê? Manda o cara assistir The Crown lá no Netflix, que ele entende o que é chefe de Estado, chefe de governo. Uai, mas eles estão preferindo assistir aquele outro lá do Como Ser um Péssimo Aluno, né? Então, assim, parece que tem mais audiência do que esse daí que você está falando. O que acontece? Não é para esperar, mas tem que se ter uma educação eleitoral que venha da base e que comece para todas as séries, inclusive nas faculdades. Tem gente que sai... e eu perguntei isso para, inclusive, Claré, para recém-formados de curso de Direito, entendeu? Que devia saber. Então, assim, a situação é gravíssima. A gente não tem maturidade. O nosso país não tem maturidade para esse sistema. Camila, eu vou te fazer uma pergunta, quero que você seja rápida, porque a gente está na reta final. E a mesma pergunta eu quero que o Claré responda depois, porque eu sei que o Claré vai botar fogo no parquinho. Mas eu pergunto para você, discutir semipresidencialismo nessa altura do campeonato, não parece que Arthur Lira está se precavendo da possibilidade de Lula ser eleito presidente da República e querer diminuir o poder de Lula? Não parece isso, não? Olha, Claré, não me parece isso, porque na discussão que ele propõe, isso seria implantado para daqui a 8 anos. Não seria para agora. Então, a não ser que ele esteja vislumbrando que Lula vai perder agora e vai tentar de novo daqui 4 anos, daqui 8 anos. Mas eu não enxergo como sendo isso, não. Claré, eu sei que você vai botar fogo agora na discussão. Diga, qual é a sua opinião, Antônio Claré? Não, primeiro que com certeza não é para questão de Lula, aí, porque seria válido até a partir de 2026, isso certamente. E assim, não perde poder, gente. Né? No sistema, pelo menos, que é proposto no Brasil, o presidente é que escolhe vamos chamar de primeiro-ministro, né, o chefe de governo. É ele que escolhe. Então, se o pessoal tirar, ele coloca outro, da confiança dele. Então, não tem nada a ver isso, não. Eu acho, honestamente, podem não gostar do Lira, mas nesse ponto específico, eu acho que ele está sendo bem razoável e muito positivo em insistir com essa pauta aí que o Temer já traz há tanto tempo, e me parece que grandes juristas brasileiros apoiam. E observando o Congresso Nacional, você acha que passa? O semipresidencialismo é bem aceito pelos deputados federais? A gente, infelizmente, não tem no Brasil muitos partidos programáticos que seguem ali valores. A maioria dos partidos são business, são negócios. Então, tudo vai depender das emendas que receberem. Camila, são 33, né? É difícil essa unicidade. São 33 partidos, é difícil essa unicidade. Lá são 33, mas no Congresso são 24. E que é muito também. É muito. A partir de 2023, parece que vai cair para 16 com a cláusula de barreira. E em 2030, finalmente, a gente vai chegar num número respeitável de 8. Mas eles já estão se virando para isso não acontecer, Claré. Nós já estamos vendo movimentos nesse sentido dentro da Câmara dos Deputados, para que a cláusula de barreiras perca a sua expressão de limpeza nesse sistema político-partidário poluído, e as federações podem causar umas brechas aí que a gente vai ter disfarçado o número de partidos escondidos em federações. Você não pensa assim, não? Não, concordo com você totalmente, e já falei aqui várias vezes. Se eu pudesse escolher uma grande reforma tributária, administrativa, que é uma que eu sonho, qualquer uma, a minha seria uma cláusula de barreira decente, como a que o STF derrubou em 2006, que ia derrubar o número de partidos para 6 ou 7 no máximo no Congresso. Eu concordo com você, essa federação aí só veio para atrapalhar.
Camila, você nunca se posicionou a respeito disso. Eu queria ouvir tua opinião. O número de partidos e a possibilidade de diminuí-los. Nós conseguimos fazer isso ou não? Acho que dificilmente se consegue, por questões óbvias de que, infelizmente, a maioria dos nossos representantes não pensa no povo, pensa no próprio umbigo. E, recentemente, eu participei de um debate que eu disse isso, um debate com um juiz eleitoral, e quando eu falei que aqui tem partido demais e que tem muitos deles que são cerne de corrupção, ele olhou meio de vesgueio para mim, assim, e não concordou muito com o que eu disse, não. Mas a história não mente, né? Amigos, tinha sextou, mas eu esqueci. Porque eu esqueci, a culpa é minha e nós já estouramos o horário e temos que ir embora. É uma sexta-feira, vamos sextar fora daqui, conversando em outros ambientes, que você aí no bar, em casa, no final de semana, no churrasco, divida as opiniões com seus amigos e continue discutindo, conversando, porque só assim a gente consegue fazer com que as ideias de todos nós, independente do que pensemos, as ideias de todos nós consigam ganhar corpo e expressão. Obrigado, Camila Dias. Obrigado, Antônio Claré. Obrigado, Vitor Duarte. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Um grande abraço. A gente volta na segunda-feira. Para quem está na Rede 98 vai ficar com o Arena. Para quem está na Rede Mais Record TV com o Jornal da Record. Esse nosso 98 Talks é um oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza e desinfecção para sua empresa. Consulta aí, tá? distribuirhigiene.com.br. Divirta-se. Termina aqui. Tem o sábado, aproveite e vem o final de semana, seja responsável, e segunda-feira a luta continua. Até lá, tchau. Termina aqui. 98 Talks.